o fato é que eu me apaixonei por operações. Que legal. Né? Eu falei, cara, esse negócio aqui porque a operação é onde tudo acontece, cara, absolutamente tudo. É o coração, dizer, né? É o coração. E você está próximo ali do cliente, você está vendo as coisas acontecerem, o que é preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Então, para mim, foi ali também para mim, foi uma transformação na forma de eu enxergar o varejo. Fala, turma, começando aqui mais um episódio do SOS Podcast. Esse podcast que você já sabe, o melhor conteúdo para você varejista que quer crescer a sua venda, mas com lucratividade, tá? E falando em lucratividade, essa semana nós estamos com uma condição no Lucra Varejo para você conhecer os nossos serviços, tá? Para quem não conhece, o Lucra Varejo é uma empresa de consultoria e educação para varejo. Nós atuamos diretamente na sua operação, no seu e-commerce, no seu marketing, tudo aquilo que vai te trazer mais venda com margem e garantir mais dinheiro no bolso, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês agora um QR Code para vocês escanearem, entrar em contato com o nosso time para atender a sua demanda e fazer com que esse ano aí de 2025 seja um ano de sucesso, tá bom? Primeiro recado dado. Segundo, pessoal, é muito importante para nós que você curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui para poder aumentar o nosso alcance para outros empresários, outros varejistas que precisam, né, de informações. Né? Nós trazemos pessoas muito importantes do mercado que trazem informações que vai te ajudar. Então, curta aí, compartilha, siga também a gente nas redes sociais, Instagram, Lucra Varejo. Além do podcast, nós temos muito mais conteúdos para poder te ajudar, tá? Então, siga aqui, estamos aqui para te ajudar de fato, tá? Não é balela, não é só venda, beleza, pessoal? É isso. Recados dados, vamos aqui, pessoal, porque assim, hoje eu confesso que eu tô um pouco nervoso, porque convidado de peso, a Vicky tá até concordando comigo ali. Olha, eu vou falar só duas coisas aqui, tá? 35 anos de Pão de Açúcar, sendo um dos presidentes, vice-presidente da Swift. Ou seja, gente, eu tô realmente muito feliz em te receber aqui, Tambasco. Seja bem-vindo ao SOS. Tô extremamente feliz por estar aqui. Para mim, uma honra, tá? Um aprendiz aqui tá falando com você. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos. É muito bom estar aqui com vocês. Acho que talvez você exagere um pouco aí quando fala de mim. Acho que não. Mas eu sou um apaixonado pelo varejo. Acho que quem trabalha com varejo sabe que é um setor aí que esse dinamismo desse setor acaba fazendo com que a gente se apaixone, né? Vicia, né, Tambasco? E acho que a gente sempre tem aí uma oportunidade de estar trocando um pouco de experiências e, quem sabe, ajudar as pessoas e até aprender, né, com essa conversa. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, então, para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Véio. Show de bola. Eu tô realmente muito feliz, Tambasco, porque, para mim, né, que trabalha, né, no varejo, pelo menos nos meus últimos 10 anos, atuando no varejo ou, né, consultando, né, fazendo processo consultivo no varejo, a gente tem pessoas que a gente pesquisa, a gente estuda, e uma delas, né, nos meus estudos foi você. Então, por isso que não é exagero, de fato, estou muito feliz em te receber aqui. Eu conheço, né, a tua história pelo que eu li, mas é sempre importante a gente ouvir da própria pessoa. Eu queria que você contasse de onde você veio, como começou a sua história, como que surgiu o Pão de Açúcar. Tá, Evandro, muito legal poder falar sobre um pouco da história, né? E eu tive aí a oportunidade de viver aí momentos aí do varejo muito marcantes, né? Especialmente no Pão de Açúcar, né? Eu entrei no Pão de Açúcar em 79, né? Eu nem tinha saído ainda da faculdade, vim do interior, né, para fazer faculdade aqui em São Paulo. Sim. Fiz Getúlio Vargas e entrei como trainee no Pão de Açúcar. Que legal. Durante a faculdade? No último ano da faculdade. E fiz toda a minha carreira lá dentro do Pão de Açúcar. Acho que foi a minha escola, né, de varejo. E num período muito, muito complicado, porque os mais jovens aí não conheceram a história.
mas os mais velhos vão se recordar que no final da década de 80, a companhia estava falida. Estava falida. Os irmãos Diniz tinham lá uma dificuldade de se acertarem. Foi quando o Abílio começou a estruturar a forma dele ficar sozinho na companhia, de se acertar com os irmãos, mas a companhia estava quebrada. Nós tínhamos mais de 600 lojas, como eu estava te falando anteriormente. Sim. E mais de 50 mil colaboradores. É muita coisa. Um ano depois a gente tinha 200 e poucas lojas, quer dizer, fechamos quase 400 lojas e tivemos que desligar aí quase 30 mil colaboradores. Então, um período muito complicado, mas foi um período de transformação. O que você aprende nesse período conturbado, Tambasco? Olha, você sabe que é muito interessante você olhar mesmo, quer dizer, o que levou a empresa a essa situação. E logo quando a gente estava saindo da crise, o Abílio mesmo, ele fez um trabalho muito interessante lá, de fazer um resgate do que tinha sido essa dívida, essa dificuldade. O que tinha levado o Pão de Açúcar a essa situação? Para que a gente pudesse evitar os erros que a gente cometeu. Sim. E, cara, o que ficou mais claro naquele momento foi que a companhia cresceu tanto naquele período que ela acabou adquirindo uma soberba, se achava a melhor companhia do mundo, né? E passou a dar pouca importância para o que o cliente queria. Parou de ouvir o cliente? Ou que o fornecedor poderia nos ajudar, né? Passou a ser uma empresa arrogante, né? Ela perdeu, né, esse contato com o cliente. Então, ali foi um primeiro aprendizado, né? Sim. De que, por mais sucesso que você tenha, você não pode achar que isso é perene, que isso é sustentável, né? Ele pode ser sustentável, sim, se você tiver em bases sólidas, concretas, que é alguma coisa que diga alguma coisa de bem pro teu cliente, pro teu colaborador, pro teu acionista, pro teu fornecedor, ou quem quer que seja, né? À medida que você se acha que você é o competente a tudo, quer dizer, você começou a perder. Então, acho que foi uma primeira lição que a gente teve. Legal. E a gente teve que reconstruir a companhia, né? Sim. Nesse momento, a companhia estava não só quebrada, como estava com lojas ultrapassadas, velhas, com o colaborador desmotivado. Então, foi um trabalho assim de reconstrução, né? O próprio Abílio dizia Renascer, isso, né? Que o maior trabalho dele não teria sido construir o Pão de Açúcar, mas foi de reconstruir. Né? E na época o mote, né, que o Abílio usou foi o corte, concentre e simplifique. Por isso, cortamos as lojas que estavam mais distantes aqui do centro de decisão, ou onde a gente não tinha presença significativa. Pô, tenta simplificar ao máximo essa operação, vamos fazer a coisa, né, concentrar naquilo que é o foco dessa companhia, né? E a gente teve, e nesse momento eu tive a oportunidade, eu era, no período da crise, o diretor comercial, diretor de compras. Pouco problema, né? Então eu só atendia diretor financeiro. Nossa! E logo quando a gente saiu desse aperto maior, eu fui colocado na área de operações. Sim. Da bandeira Pão de Açúcar, que não era uma coisa que me agradava tanto. Eu era apaixonado por negociar, né? A operação não... E a operação, eu falei, cara, agora ver com loja, mexer com gente, cara, porque o comercial te dá uma importância, né? Sim. Porque você, pro fornecedor, você é o cara. Exato. Né? Na operação... E aí eu vou para operações. Bom, o fato é que eu me apaixonei por operações. Que legal. Né? Eu falei, cara, esse negócio aqui porque a operação é onde tudo acontece, cara, absolutamente tudo. É o coração, dizer, né? É o coração. E você está próximo ali do cliente, você está vendo as coisas acontecerem, o que é preciso fazer, o que eu preciso deixar de fazer. Então, para mim, foi ali também para mim, foi uma transformação na forma de eu enxergar o varejo. Sim, que legal.
E tive a oportunidade de participar, então, nesse momento, como responsável ali pela bandeira Pão de Açúcar, de toda a reconstrução dessa bandeira, né? Que era vista como uma pior bandeira de supermercado aqui em São Paulo, porque era careira, lojas velhas, atendimento horrível, né? Como é que você faz para mexer nisso? Sim. Eu acho que aí teve um trabalho aí legal aí da gente. Eu acho que hoje o recall que a companhia tem hoje da marca Pão de Açúcar é resultado disso. Resultado disso. Que talvez hoje, você olhando aí para a empresa, ela perdeu um pouco disso, porque eu acho que perdeu muita gente que construiu isso, né? Mas sem dúvida nenhuma, não só o recall da marca, mas como a própria imagem do Abílio foi renovada com esse processo da transformação da bandeira Pão de Açúcar, não tenho dúvida nenhuma disso. Legal. Dentro dessa questão, Tom Basco, da construção da bandeira, qual foi o teu principal desafio na operação? Puta, olha, no mundo, né? Mas eu acho que o principal deles era a gente. Pessoas, porque eu estava entrando numa área que eu não conhecia, e ali coordenando um trabalho de diretores regionais, alguns deles de muita experiência no negócio, e como é que você, sem a experiência que eles tinham, como é que você transforma isso? Sim, né? E direciona também, né? E como é que você unifica, né, ou traz eles para um pensamento de que, cara, nós podemos fazer diferente, né? Então eu tive a maior dificuldade minha foi de fazer com que esse time funcionasse como um time, né? Mas eu acabei tendo a felicidade de ter duas pessoas nesse time que eram antagônicas, inclusive. Interessante. Né? Uma muito focada no operações, conhecimento de operações, como poucos. E o outro, um cara que também não conhecia muito, mas tinha uma cabeça de inovação, de querer fazer diferente, de ser disruptivo, muito grande. Um acelerava, o outro freava. Então as brigas eram constantes, mas aquilo para mim foi uma forma da gente movimentar aquele time de uma maneira que eu pudesse não perder, né, esse conhecimento da operação que eu tinha no elemento, mas também trazer uma coisa nova. Sim. E aos poucos a gente foi conseguindo fazer com que as pessoas acreditassem que a gente tinha um sonho de ser o melhor supermercado, né? Mas saindo lá do chão, né? Pior do que sair do chão, né? Era você mudar uma imagem. Mas aos poucos a gente foi conseguindo fazer com que as pessoas entendessem isso e claro, a partir desse momento alguns que não aceitavam essa mudança, que foi uma mudança drástica até, acabaram saindo. E a gente começou a trazer gente com uma outra cabeça também para operar, né, o supermercado. Eu costumo dizer que a própria cultura expulsa as pessoas, né? Mas não tenha dúvida disso. A coisa, ela retém, sim, né, quando você tem uma cultura forte, né? Mas também ela expele quem não concorda, né? Quem não acerta. Mas o que é muito salutar, né? Porque você consegue criar uma consistência maior nesse trabalho. E você sabe, esse slogan do Pão de Açúcar de lugar de gente feliz, ele é anterior a isso. Ele foi criado lá no início da década de 70. Né? Mas depois, com toda a crise, esse slogan ficou como lugar de gente feliz. Aqui é uma infelicidade, né? Não tem nada a ver com feliz. Não tem como. Mas a gente olhou o seguinte, eu falei, eu posso transformar esse supermercado não só num lugar de compra para o consumidor, mas num lugar que seja gostoso de eu ir, que seja agradável. De experiência. E que traga uma experiência diferente. Eu não estou indo lá só porque eu preciso me abastecer. Sim. Eu estou indo lá porque, cara, eu gosto do atendimento. As pessoas me atendem bem. A loja é agradável, eu encontro sempre o produto que eu quero. Quando eu não encontro, eles se interessam em saber qual é o produto que eu não encontrei. Então a gente foi construindo uma situação onde, de fato, voltou
a gente conseguiu resgatar essa coisa do lugar de gente feliz. Quanto tempo então, até... nesse sentido, foi espetacular, né? Legal. Quanto tempo até esse resgate, mais ou menos, Tambasco? Que durou esse resgate? Olha, eu assumi essa área em 94, né? E logo que a gente equacionou a companhia. Uhum. E a primeira loja que a gente fez já foi em 95. Era uma experiência de que modelo. A gente chamava de geração 1. Né? Sim. E que era uma loja bonita, mas era uma loja normal. Uma loja legal e tal, mas normal. Mas teve uma coisa que foi emblemática, né, naquele momento, que a gente abriu uma loja que já não existe mais, no shopping Marketplace, do lado ali do Morumbi. Sim. Que era um shopping que se propunha a ser um shopping diferenciado, né? E a gente abriu uma loja lá onde a gente trouxe, por conta desse elemento que eu te falei, que era um cara mais disruptivo, a gente trouxe para essa loja elementos da Harrods de Londres. Sim. Né? Então foi uma loja sofisticada, uma loja fina, uma loja bonita, linda, e com produtos que você não encontrava. Lembrando que a gente teve a felicidade desse momento ser o momento que o Brasil estava abrindo-se para o mercado exterior. Até então, as importações eram muito difíceis. Depois do Collor, a gente passou a ter aí acesso, né, a uma série de produtos. E o Pão de Açúcar aproveitou muito isso. Então, essa loja, ela trouxe um mundo de produtos importados que você não encontrava normalmente aqui, né? E além disso, a gente conseguiu fazer aí algumas parcerias com chefes de cozinha. Porra, desde Sérgio Arno, Giancarlo Bolla, até o Bolinha da feijoada dele, todos esses caras começaram a trabalhar junto com a gente, de terem os pratos deles também vendidos em supermercado. Então foi por isso que eu chamo, foi emblemático. Sim. Não era uma loja que você pudesse escalar, em termos, o investimento era muito alto, mas foi uma loja que trouxe para a companhia uma outra cara. Né? E a partir daí, alguns elementos que a gente viu que realmente faziam diferença, a gente começou a trazer para essa geração 1 do Pão de Açúcar. Legal. Né? Foi um investimento de marca. Muito grande, e vou te confidenciar uma coisa aqui, espero que fique só entre nós aqui, embora o Abílio já não esteja com a gente, mas o Abílio era contra ele era fazer contra essa loja, e com uma certa razão. Ele questão de rentabilidade? Não, ele dizia o seguinte, isso não é replicável. Sim. Eu não consigo escalar com uma loja dessa, né? Mas a gente acreditava que aquilo precisava ser emblemático, então ele apostou com a gente, apostou. E eu me lembro que no dia que a gente abriu a loja, ele me chamou e disse assim para mim, ele me chamava de Zé, né? Zé, eu não quero saber se essa loja vai dar resultado, se a quebra vai ser alta, o que vai ser, mas você não me deixa cair o padrão dessa loja. Por quê? As pessoas viram que o Pão de Açúcar ali estava demonstrando a capacidade de inovar, qualidade, né? De se reestruturar, né? Sim. E aí, a partir daí, claro, nunca voltamos a fazer uma loja como aquela, mas a gente trouxe elementos que realmente faziam diferença para o consumidor, para as demais lojas. Sim. E a empresa foi se modificando. Mas, Ivan, tem uma coisa, e eu acho que é uma coisa que todo mundo que tem uma empresa hoje tem que pensar nisso, né? Não basta você ter uma loja boa, não basta você ter uma operação boa. É claro que você precisa fazer o básico bem feito, no atendimento, na presença do produto, no ambiente da loja, mas só isso ainda não é suficiente. Se você não criar uma conexão com esse teu cliente, que vá além da relação de compra e venda, você não permanece nesse mercado. Cada vez mais esse consumidor busca alguém que fale com ele de uma maneira sincera e, mais do que isso, não só fale, mas tenha atitudes que tenham a ver com valores, com a essência da loja.
E aí eu vou recordar, né, o que o Pão de Açúcar fez. Porque, pô, o que era? Bom, lugar de gente feliz. Tudo bem, a loja é agradável e tal, mas, cara, é uma loja de supermercado. Uhum. É importante recordar o seguinte: em 90, eu tinha vergonha de trabalhar no Pão de Açúcar. Por quê? Porque era uma rede de supermercados que naquela ruim época... e careira. Uhum. Então, e a inflação, que naquele período era uma inflação alta, aonde se mais observava a inflação era dentro do supermercado, como é hoje também. Sim. Eu vejo a inflação no supermercado. Exato. Então, em cada lugar que eu fosse, em rodinha, seja familiar, de amigos, você do Pão de Açúcar era todo mundo comentava. Cara, era uma chaga. Né? E a minha família, inclusive, era proibida de falar comigo sobre supermercado. E agora, passado 5 anos dessa crise, 6 anos, a gente começar a ver as pessoas na rua com uma camisa escrito Pão de Açúcar. Falei, cara, como é que isso se explica? Né? Interessante. Você fala, antes eu tinha vergonha. Agora, cara, orgulho. Eu vejo as pessoas vestindo uma camiseta do Pão de Açúcar. Mas aí tem uma história que é isso que eu acho que é importante, né? Nesse momento, essa coisa do lugar de gente feliz, a gente viu o seguinte: não basta eu ter uma loja boa, uma loja diferenciada, que vai oferecer mais para o cliente. Eu preciso ampliar isso. Desculpe, foi quando a gente então começou a pensar em atividades que pudesse criar uma conexão com esse cliente ainda maior. Legal. E aí o que a gente fez? Foi ali que a gente criou, lugar de gente feliz, podia trabalhar mais com essa questão da saudabilidade das pessoas, da vida saudável. Então foi quando a gente começou a criar as maratonas de revezamento, onde todo mundo podia participar. Não precisava ser um atleta para participar daquilo. Eu fazia uma maratona com 8 pessoas participando. Quem não quer correr, vai andar. E era um evento onde as pessoas se confraternizavam, então era as maratonas do Pão de Açúcar. Aí fizemos um programa junto com alguns artistas brasileiros, Caetano Veloso, a Maria Bethânia, um monte deles aí, onde a gente trazia eles para a praça pública para shows gratuitos. Então foi criando toda uma... E aí fomos fazendo algumas coisas que eram pontuais. Nós criamos na época uma loja que era só para criança, chamava Pão de Açúcar Kids. Era uma loja onde, claro, era uma loja fake, né? Mas tinha lá os produtos para que as crianças pudessem aprender o que era se relacionar com o supermercado. Como é que é a compra, como é que é troco, pagamento em cheque ou cartão. Como é que era um aprendizado para essa criança, e até no sentido do desperdício do alimento, do consumo consciente. A gente já falava. Então, as escolas levavam os alunos lá para visitar a loja. Né? Foi uma coisa, você vê, era uma coisa pontual, mas ela foi dando uma contribuição no sentido da mudança da imagem muito grande. Naquele período também a gente criou as primeiras estações de reciclagem. E de uma maneira que foi eu não vou dizer que seja a primeira, mas se não foi a primeira, foi uma das primeiras. Foi a primeira cooperativa de catadores de lixo que a gente criou. A gente se associou a eles. Então eles tinham uma cooperativa, vários catadores, onde a gente recebia esse lixo reciclável em loja e levava até eles. E eles faziam toda a separação e toda... Então eu acho que tudo isso daí, quer dizer, você vai olhando assim, você fala assim, cara, isso não tem nada a ver com a loja. De fato não tem. Mas conecta. Mas ela traz para as pessoas um sentimento de que essa empresa não está ali só para lucrar. Sim. Ela está ali para fazer alguma coisa para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, né? Isso é tão verdade, Tambasco, e
Não, talvez você aí, varejista, supermercadista, que tem um supermercado pequeno, ache que isso não é uma realidade para você e eu vou contar uma história que, na verdade, não. Eu comecei no GF Supermercados, um supermercado do sul de Minas, pequeno. Nós tínhamos o projeto Semeador, que eu era da equipe de marketing, né? Nós íamos nas escolas ajudar a plantar, ensinava as crianças a plantar, e depois fazia a colheita. Nós tínhamos a Ecobanda, que utilizava materiais recicláveis, ficava um ano inteiro na escola para poder fazer não uma fanfarra, enfim, né, uma peça de música com equipamentos recicláveis, e tinha ali toda a educação musical. Tinha o projeto que eu tocava, que era de teatro. Então nós íamos para a escola com um profissional de teatro para fazer uma peça, e essa peça a gente apresentava para a cidade. E isso, o GF Supermercados, ele teve essa sacada de se mostrar pertencente à sociedade, nas cidades, à comunidade onde ele estava, com projetos que dava para fazer, e muito apoiado pela indústria, com as verbas de trade, enfim, ajudava bastante, né, porque para a indústria também é importante, né? Não tenho dúvida. E, sem sombra de dúvida, foi a marca mais forte da região. Então, e você estava dizendo aí, né? Talvez por uma empresa pequena seja mais difícil. Não. Aí é que está, eu acho que a grande questão, né? As grandes empresas, às vezes quando você cresce muito rápido, você fica muito grande. É mais difícil para ela. Fica mais difícil você fazer isso. Com certeza. O pequeno, porque você não precisa fazer alguma coisa para o mundo. Eu vou fazer ele para a minha comunidade, para a minha área primária da loja, né? E criar ali realmente uma relação com esse consumidor muito mais forte do que simplesmente atender ele na necessidade dos alimentos, né? Então eu acho que qualquer que seja o supermercado, principalmente o pequeno, dá para fazer, e dá para fazer com mais competência do que uma grande empresa. Com certeza. Fazer uma grande empresa é dificílimo, né? Como é que eu vou me relacionar com cada comunidade, né? É difícil. Você tem que encontrar bandeiras que realmente falam com massas maiores mas é difícil, porque também cada uma entregue a uma pessoa de loja, você precisa ter uma coisa muito forte. E daí vem uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aí para frente, sobre propósito, cara. Propósito. Eu acho que tudo começa com esse tal do propósito. Que no Pão de Açúcar eu acho que foi essa coisa do fazer as pessoas felizes. Eu não quero ser só uma loja, um lugar de gente feliz. Eu quero que tudo que você se relacione com a minha marca traga algum momento de prazer, de mais gostoso, de mais feliz, né? Eu acho que a hora que você começa a ter isso daí, incutir isso nas pessoas, seja as pessoas que trabalham com você, nas atividades que você desenvolve, você vai construindo uma referência para o consumidor que acaba conectando ele com muito mais, com o lado mais emocional, né? Não só transacional. E pensando nessa questão de propósito, e também voltando nessa questão do pequeno, Tambasco, geralmente eu escuto, né? Como que eu me protejo do grande? Você já acabou de dar a resposta pro pequeno. Primeiro, a proximidade da sociedade, né? E linkar isso ao propósito da empresa. Não tenho dúvida. Mas eu acho que, olha, são duas coisas aí, né? Eu acho que até por pequeno é mais fácil ainda do que o grande, né? Porque a gente vem numa crescente de atacado, enfim, o pequeno acaba se sentindo ali ameaçado, mas também talvez não esteja fazendo algumas coisas, né, que ele tem poder de fazer, enquanto o atacado não consegue. Você sabe, eu vou te dar até alguns exemplos, né, que a gente vê pela história, né? Eu me lembro que a gente visitava muito nessa época a Casa Santa Luzia, que é um puta de uma loja espetacular, né? Cara, né? Com produtos muito diferenciados, né? Ela não está nem aí com vender o arroz barato, fazer oferta do óleo, do feijão. Nem aí.
Mas é uma puta de uma loja. Tudo bem, focada num nicho. Mas eu me lembro que a gente visitava muito e na época eu conheci o seu Lauro, que era um dos fundadores da Casa Santa Luzia. E ele falava assim para mim: você sabe qual é a diferença entre eu e o Abílio? Né? Eu falei: é que eu estou na loja todo dia, o Abílio não está. Né? É verdade. Quer dizer, e não é o Abílio não está preocupado, não é. É que a hora que você cresce, não tem jeito. Você vai ter que passar isso para um time. Né? Com certeza. A hora que você está ali, eu tenho uma loja, 2 lojas, meia dúzia de lojas, que eu consigo estar mais próximo da coisa, eu escuto o cliente, eu vejo onde estão os ruídos na operação, que processo que eu preciso mudar. Sim. É por isso que eu falo, não perca jamais essa questão de você estar ouvindo o teu cliente, de você estar próximo do teu cliente. E mais, de você vivenciar a experiência. Vá à loja como cliente. Olhe a loja como um consumidor. Né? E tem que deixar o ego de lado também. Seja uma loja física ou seja online, né? Sim. Eu tenho que... Como é que esse negócio me atende? Ele é satisfatório, não é? Exato. Onde estão os ruídos que acabam dificultando essa operação para o cliente? A gente olha hoje o quanto avança a tecnologia, que eu acho que ela ajuda muito, mas a tecnologia por si só não é suficiente para substituir esse atendimento. Tem que ter experiência. Tem que ter experiência. E muitas empresas, quer dizer, acabam crescendo demais e acham que só a tecnologia vai dar conta de eu conseguir. Não vai. Não dá conta. Eu acho que então, para o pequeno, né, para o cara que está crescendo, que quer estar num outro patamar, aumentar o número de lojas, o grande desafio é como é que eu faço para não perder esse foco do meu cliente no dia a dia. Essa coisa de estar próximo dele. Daí vem, mais à frente vem a questão do propósito. Mas eu preciso fazer o básico bem feito. Sim. O básico bem feito é atender bem o meu cliente. Com certeza. É criar uma experiência que seja legal. Isso é básico, né? E não é só através de preço. Através de preço não é sustentável. Claro. Eu tenho que criar alguma coisa onde o meu cliente, independente do preço, claro, os preços sempre vai ser importante, mas independente do preço, eu vou fazer a escolha pela tua loja. Né? E esse é o desafio. Esse é o desafio. Entendo. Porque quando eu olho para os clientes que a gente atende, supermercados que a gente conversa, a gente sempre vê um padrão de bons resultados naquele que está atendendo bem o cliente e colocou o cliente como foco do projeto. E mais resultados naquele que só está viabilizando ali a venda do produto final. É verdade. Só que venda de produto hoje o cliente tem acesso a... Pois é. De cada esquina que ele anda, ele tem 4 opções, fora o online. O que vai fazer com que o cliente queira comprar de você e mantenha, né? Mantenha-se ali presente contigo. E isso me faz lembrar de uma história, Tambasso, que é na minha família. Um certo dia, minha avó, eu nem tava no mundo ainda, minha avó trabalhando, ela teve que ir para casa, só que o pagamento dela atrasou. Ela passou num mercadinho, pediu pro dono vender para ela uma carne que ela pagaria no dia seguinte. O dono deu, né? O Fernando da Campestre lá de Três Corações. Um mercado pequeno na época, um mercadinho. Tem, não sei, 60 anos que a minha avó compra lá. E lá tem BH Supermercados, tem ABC Supermercado, minha avó compra no Campestre. 60 anos. Então, mas são essas pequenas coisas, né, que no sentido de você... essa relação de confiança, né? É a questão de eu enxergar você, de eu dar importância para você, né? E às vezes a gente comete erros, né, de realmente quebrar essa confiança por problemas de controle, de sistema, que nada a ver com a gente, qualquer empresa, né, hoje que opera aí no online, sabe o que é essa dificuldade, por exemplo, de pagamento. Sim. Putz, você tem que passar lá por o gateway, antifraude. De antifraude. Cara, a gente discutia isso lá na Swift. Qual é o índice de fraude que eu tenho? Cara, é desse tamanho. Sim.
Outra, eu tenho uma gama de clientes que compram regularmente, recorrentemente. Pra que eu preciso? Cara, o cara entrou lá, tá aprovado, cara. Eu não vou nem passar. Olhar de novo, né? Nem vou. Não, mas a empresa de antifraude, ela não assume a responsabilidade. Assumo eu. Porque o meu cliente, eu conheço ele, cara. Sim, já comprou 2, 3 vezes? A mesma coisa que aconteceu com a tua avó. Hoje, eu consigo fazer isso com as informações que eu tenho. Exato. Porra, se eu conheço você, cara... Pode comprar. Pode comprar. Depois eu vou. Eu sei onde você mora, eu sei o que você compra, qual a tua recorrência. Exato. Cara, para que eu vou criar um problema para você? Muito bem pensado. Você tocou no ponto aí, um nome muito importante. Swift. Como começou a história na Swift, na Vasco? Então, a Swift é um modelo completamente disruptivo, né, do varejo, mas um modelo que eu acho que ele é muito feliz no sentido de resolver os problemas do varejo de supermercado. Quando eu estava no Pão de Açúcar, uma das grandes dificuldades que a gente tinha era a formação de açougueiros. Isso existe até hoje, uma dificuldade. Porque, para treinar é difícil. Quando você tem um bom açougueiro, por qualquer diferença de salário, ele vai embora. Você não consegue ter um padrão em todas as lojas. Esse padrão depende muito do açougueiro. A variedade de itens que você tem numa loja, é difícil você manter isso todos os dias. Então você tem uma série de problemas. Nessa época eu tinha já procurado a JBS no sentido de criar uma central de porcionamento, que ele pudesse me entregar o produto já porcionado. E de fato na época eles criaram uma central que funciona até hoje, mas ela opera só com uma atmosfera modificada e numa linha de produtos muito reduzida, muito focada em carne moída. Entendi. Né? Mas, na época eu até brinquei com o pessoal da JBS e falei, me dá essas lojas para o Pão de Açúcar, a gente opera para vocês. Quando eles estavam começando a fazer a loja da Swift, eles tinham comprado um frigorífico que tinha 3 lojas, que vendia mais para funcionários. E eles viram naquilo lá uma oportunidade de crescer e começaram então a vender um produto congelado. Eu falei, cara, isso é a solução para nós. Aí procurei eles, falei, me dá essas lojas aí, eu opero e você me abastece todas as lojas. Mas na época o Wesley desconversou e falou, não, isso não é só para a gente conhecer um pouco mais o cliente. Isso... Aí quando eu saí do Pão de Açúcar, eles me chamaram. Eles já tinham aí quase 40 lojas. E eu falei, é uma ótima oportunidade. Eu gosto do projeto. Né? Eu conhecia já bem a empresa e fui para lá. E, entramos num processo lá de expansão que você vê. Eu fui lá para ficar 5 anos, acabei ficando aí quase 8. Mas foi muito gratificante para mim, porque além de ser um modelo disruptivo do ponto de vista do processo, né? Sim. Um produto congelado que te dá mais, tem um shelf life muito maior. Então eu posso ter toda a variedade em qualquer loja, toda a variedade, porque o produto tem uma validade até 2 anos congelado, né? Um processo muito rigoroso de congelamento e de manutenção dessas temperaturas. O sistema é espetacular. Mas mais do que isso, a gente tem um propósito lá. A Swift tem um propósito que tem muito a ver com o meu propósito de vida. Qual que é? Alimente uma vida melhor. Legal. Né? E o alimente a vida melhor, não só do ponto de vista fisiológico, de te alimentar, né, com produtos, com a proteína, mas de criar para você uma vida melhor. Então eu estou preocupado com a tua saudabilidade, eu estou preocupado com a sustentabilidade, eu estou preocupado com a formação do meu colaborador, eu quero que ele melhore, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele aprenda alguma coisa, que ele cresça, né? Quer dizer, uma série de coisas que realmente fala assim, eu não estou aqui só para vender, eu estou aqui para deixar a tua vida melhor, né? Para fazer com que você de alguma forma cresça. Então, vamos transformar a refeição num momento que a gente sabe que é um momento de confraternização com a família, com o amigo, numa coisa super prazerosa. Eu vou pensar que o meu produto não tem desperdício nenhum.
Tudo que está dentro do pacote pode usar. Você não vai precisar limpar a carne. Uso de energia limpa. Quer dizer, a gente começou a trabalhar muito nesse sentido de... Em volta do propósito. E uma das coisas que era muito interessante era assim, todos os funcionários, todos os colaboradores que entravam na Swift conversavam comigo. Que legal. Não só comigo, com um comitê, onde eu sempre participava. E esse comitê não estava ali para julgar o teu conhecimento técnico, porque o técnico você ensina. Sim. Ali era um comitê onde a gente procurava conhecer a pessoa. Legal. O quanto essa pessoa pode ter aderência aos meus valores, ao meu propósito. Né? Se isso significava alguma coisa para a gente. Então, desde da contratação, você já começa a ter esse cara já mais alinhado com o que você acredita. E faz todo sentido, né? Porque no dia a dia operacional são essas pessoas que vão estar carregando a marca. E aí depois, claro, aí você, bom, vamos treinar esse cara. Eu quero que esse cara aprenda alguma coisa. Então esse cara aprendia a cozinhar. Que legal. Eu, inclusive, participei de cursos lá dentro, onde você aprendia quais são as coisas básicas de uma cozinha. Do assar uma carne, de fritar um bife, de como é que é isso, como é que eu... Então, esse conhecimento é passado para eles, para que eles, quando vão falar com o cliente... Já saibam. Possa ajudar o cliente. Você vai a um supermercado, o máximo que o cara pode te dizer é a diferença de um contrafilé para um alcatra... Passou 100 aqui, pode... Se eu quero fazer um jantar assim assado, ou se eu quero uma carne melhor para isso, e eu tenho um cara que conhece cozinha e que possa te dar dica, então essa era uma outra vantagem que a gente levou para o supermercado, no sentido de eu quero vender alguma coisa para você além do produto, alguma coisa que vai te facilitar a vida. Então esse Alimente uma Vida Melhor era essa coisa do mais geral, né? Aí você sabe, tem uma história que eu gosto de contar. Porque fala assim, não basta você ter um discurso ou ter grandes ações, como voltada para a sustentabilidade, claro, você tem que ter o propósito. Significa eu ter uma razão de existir que transcenda um negócio, que fale com o consumidor daquilo que eu posso fazer para a sociedade, daquilo que eu posso fazer para as pessoas. E não é no discurso. Aquilo tem que ser na minha atitude, no exemplo que eu dou. Porque se eu consigo fazer isso com transparência, com honestidade, aquilo que realmente eu acredito, eu consigo fazer com que o time faça isso também. Isso eu vou te dar um exemplo de atitude, né? Que é uma atitude que eu não escrevi, isso não está escrito nada, mas tem tudo a ver com o propósito que era da Swift, Alimente uma Vida Melhor. É até uma história engraçada, porque a gente teve um período aí que algumas lojas estavam sofrendo muito furto de picanha. Né? E picanha black, que era uma picanha mais cara. Né? E uma das lojas que tinha esse problema muito sério, ela começou a fazer o seguinte, ela contava o produto 3, 4 vezes ao dia. Ia lá, olhava, vendeu picanha, não vendeu picanha, saiu picanha, não saiu picanha. Ah, saiu uma picanha. Vai lá no registro. Tem registro da picanha? Né? E numa dessas situações, deram falta lá de 2 picanhas. Pô, quem vendeu a picanha? Vocês venderam a picanha? Não vendi, eu não vendi. Pô, tá lá, tem o registro? Não tem, então roubaram. Bom, roubaram, vamos olhar o filme, que nas lojas tem... As câmeras, né? Tem câmera. Vamos olhar o filme. Identificaram uma senhora que estava pegando a picanha, mas não pagou a picanha. Bom, aí a gente entra o cara de seguro da área de risco, que era um policial, ex-policial. Então você fala, pô, já é um cara que... Mas olha a força de um propósito. Esse cara foi à loja, pegou as câmeras todas, olhou quem era cliente, aí vai para as câmeras de fora, conseguiu identificar qual era o carro da mulher, e no final da história conseguiu identificar onde essa senhora morava. E ele foi à casa da senhora. Ele pessoalmente? Ele pessoalmente. Ele foi na casa da senhora, chegou lá, bateu, e a senhora estava logo ali na área da casa. Ele falou, madame, eu sou lá da Swift, vim aqui porque a senhora
pegou umas picanhas lá, mas esqueceu de pagar. Eu não sei. E aquela conversa toda, aí ele usou um pouco da pressão e falou, olha, eu posso resolver isso com a senhora agora, ou levar esses filmes que a gente tem, essas gravações, para a polícia. Não, pelo amor de Deus, tá, eu vou acertar, né? Aí ela se declarou realmente que ela tinha atirado. Eu vou acertar, e naquela coisa, a situação, ela quanto é, ele falou, olha, eu não tenho valor porque eu precisaria ver o produto e tal. Aí ele até fotografou a etiqueta do produto, porque ele dava o peso do produto, qual era o valor correto, e ela falou, olha, isso aqui vai custar mais ou menos uns 400 e poucos reais. E ela pegou 500 reais e deu para ele. Ele voltou para a loja, fez o registro do produto direitinho e deu 480 reais. Ela tinha dado 500 reais. Ele voltou na casa dela com a nota fiscal e falou, olha, está aqui a sua nota fiscal e o seu troco. E a gente espera te ver mais vezes na loja da sua. Então você vê, você sabe que esse tipo de comportamento ninguém ensinou ele, mas estava incutido nele que, pô, eu não estou lá para penalizar a pessoa. Sim. Se eu puder mudar alguma coisa no comportamento dessa mulher, eu vou mudar. E fatalmente, essa senhora tomou um choque com esse negócio, mas tomou uma lição. Né? No sentido, pô, olha como é que eu trato quem faz alguma coisa errada. Eu não vou lá e puno. Eu vou lá e tento fazer com que a pessoa mude isso. Então eu acho que a hora que você consegue fazer com que esse teu propósito realmente esteja na companhia como um todo, as pessoas vão agir desse jeito e o teu cliente vai te enxergar de forma diferente. Né? Muito bom. E isso conecta o cara ao teu negócio. Né? Muito bom. Então eu acho que, faça o básico, bem feito. Crie alguma relação com a tua comunidade que vai fazer sentido para as pessoas. Porque isso vai fazer com que você seja mais perene, que o teu negócio sobreviva. Sim. Qualquer que seja a concorrência. Qualquer que seja a concorrência. Legal. Tambasco, a gente falou, né, sobre a sua história no Pão de Açúcar. Entramos agora Swift, que é algo mais atual e é um modelo de negócio atual, de fato, né? Tem o modelo das lojas, tem um modelo que tem as lojas dentro dos supermercados. Eu conheci pessoalmente a operação dentro do Semar. O que você vê dentro de toda a sua experiência, do que você viveu no Pão de Açúcar, Swift, do que você, né, estuda, os próximos 10 anos do varejo? Cara, isso vale alguns bilhões aí de dólares. Né? Escutou, né, audiência? Escutou. Mas é interessante, porque é um setor muito dinâmico. E hoje em dia, então, com o avanço da tecnologia, cara, as coisas estão acontecendo numa velocidade ainda maior. Sim. Né? O varejo, né? O que o varejo precisa, primeiro, a gente volta lá para o básico, né? O varejo, como algumas pessoas dizem, de varejo raiz, né? Eu tenho que fazer o básico bem feito. Agora, como é que eu posso usar essa tecnologia não para ganhar mais dinheiro só? Automatizar áreas, eu acho que tudo isso é importante, eu acho que simplificar processos, simplificar a operação, mas tem que ser uma tecnologia que me ajude a me aproximar desse cliente, né? Que me traga informação que seja relevante e que eu consiga interagir com esse consumidor de uma maneira efetiva. Eu não posso usar aquilo só porque eu tenho um programa de fidelidade, que quanto mais você compra, mais pontos você vai ganhar. Isso eu acho que é importante, mas eu tenho que fazer com que todo esse ferramental, toda essa tecnologia esteja me ajudando a passar para o meu cliente que realmente eu reconheço ele. Que eu trato ele de forma personificada. Eu sei quem é você, eu sei o que você gosta e sei o que eu posso te oferecer. E não vou usar isso só para aumentar a minha venda. Eu quero que você tenha uma relação comigo que não é só de hoje, que ela permaneça por longo tempo, independente do que vai acontecer com a concorrência. Então, o que eu acho que os desafios são enormes.
Esse mercado vai ter sempre essas transformações, nós vamos ver empresas aí que vão sumir desse mercado e vamos ver empresas crescendo fortemente, mas de novo, né? E a gente está assistindo hoje as empresas regionais, que são empresas menores e que já não são empresas pequenas, mas são empresas grandes. Você citou o caso de Minas, Sim. mas você vai para o Paraná, você tem lá o Festival. Sim. Você vai aqui no interior de São Paulo, você pega um Savenhago, várias empresas que estão sabendo fazer essa conexão com o cliente de uma maneira mais efetiva e em detrimento das grandes companhias que estão perdendo um pouco disso. Se você pega hoje o setor de atacarejo, que é um setor que está trazendo uma novidade do ponto de vista da eficiência, né, na operação de preço baixo, Sim. até eles estão sentindo que, opa, eu preciso mudar um pouco. Senão... Então começo a trazer um pouco de serviço. Então essa é uma mudança que vai acontecer sempre. E o desafio, né, para o varejista hoje, seja ele pequeno, médio ou grande, é como é que eu acompanho esse crescimento todo. E não basta simplesmente, então eu vou comprar a tecnologia que está aí, que as grandes empresas têm, porque para eu estar na ponta. Não é isso, você tem que ter aquela tecnologia que vai te ajudar a fazer o básico, ao básico bem feito, a criar essa conexão com o teu cliente. Enfim, eu acho que faça o que é básico, crie uma conexão que realmente faça sentido para o teu cliente, do ponto de vista do que eu represento para a sociedade, do que eu represento para as pessoas, porque você vai com isso daí construir uma relação mais perene, né? Eu acho que esse é um desafio. Sim. E se a gente fala muito mais hoje, você pensar, o grosso do varejo hoje ainda está em pequenas empresas. Sim. Né? Pequenas e médias empresas. A maior parte. A maior parte são pessoas que estão, mas que ainda tem ali o mancho na mão, estão ali no controle. Não perca isso, porque isso é fabuloso. É eu estar próximo do meu cliente, eu saber conversar, às vezes pelo nome, né? A tecnologia te dá hoje essa condição de, mesmo num negócio crescente, você poder ainda ter esse conhecimento. Então não perca isso. Não use isso só para o transacional, para aumentar um ticket médio, aumentar uma frequência. Não é só isso. Isso daí tem que me dar condições de aumentar a conexão do ponto de vista emocional que essa pessoa tem com a minha marca. Se o cara me enxergar como mais um supermercado, qualquer um que abrir do meu lado, que ofereça o mesmo serviço ou com preço melhor, eu vou perder o cliente. Sim. Agora, se eu tiver alguma coisa que é mais forte, né, que estabeleça uma relação de confiança, de conhecimento, de reciprocidade, esse cliente vai ficar comigo. Eu não vou perder ele. Muito bom, muito bom. E é engraçado você falar isso, Tambasco, porque ultimamente, a cada 10 pessoas que eu converso no varejo, que passou, que tem uma história, que construiu, foco no cliente é o que é mais falado, sabe? E quando a gente olha para os supermercadistas, principalmente, clientes que a gente atende, a gente visita, a gente quer levar isso. Porque, de fato, precisa ter essa conexão, precisa ter esse relacionamento, porque senão vai dar errado. Não entendo. Vai dar errado. Mas tem uma coisa, né? É verdade que todo mundo está falando de o cliente no centro, todo mundo fala da importância das pessoas, todo mundo fala de propósito, cada vez mais, né? Sim. Que é a realidade. Agora, entra dentro de uma loja, qualquer que seja, e veja como é que você é atendido. Exato. Como é que você é observado. Na maioria das lojas, eu sou ninguém, cara. Ninguém está vendo, dando bola para mim. É tudo como se fosse uma relação de simplesmente comercial. Sim. Eu vou lá, eu pego meus produtos, às vezes não consigo achar o produto e não acho nem ninguém para me orientar. Sim. Né? Chego no caixa, tem uma pessoa que às vezes está mal-humorada, ou coitada lá, está, sei lá, 6, 7, 8 horas lá trabalhando, está lá num estresse tremendo. Quer dizer,
como é que eu sou atendido? Né? Então, se fala muito, mas se faz pouco. Exato. E olha, é muito pouca coisa que você precisa fazer. É só demonstrar que eu estou te enxergando, Exato. que eu estou te vendo, que eu estou dando atenção para você, que eu estou te reconhecendo. Né? Eu acho que é aquele tal negócio, né? Eu tenho que... Não é só falar. Tem que fazer. Eu tenho que fazer. Sim. Eu tenho que implementar mesmo, sabe, uma coisa boa. O cliente está no centro. Bom, se ele está no centro, eu deveria entrar na loja e, sabe, ter todo mundo ali se preocupado comigo. Sim. E isso que é interessante, né? Você gasta milhões de dinheiro para trazer o cliente para a tua loja. Exato. Você gasta fortunas, campanhas, estrutura. E o cliente está dentro da tua loja. Ele já está lá, cara. Sim. Como é que eu faço para esse cliente ter uma boa experiência? E eu tenho um caso recente, né? 2 semanas atrás a gente foi para o Rio e nós visitamos algumas operações, 2 totalmente diferentes, de bandeiras diferentes. Uma delas, o Rafa está assistindo, está lá com a gente. Uma delas, uma estrutura muito bem feita, tecnológica, bonita, com a loja vazia, largada, sem cliente. Uma outra estrutura simples e antiga. Você percebe-se pelo piso, né? Quando você chega e você vê o piso, você já sabe que é antigo. Mas com bom atendimento e a loja cheia. Pois é. Você se sentia acolhido numa, na outra. É a mesma coisa você chegar na casa da pessoa, a casa tá uma bagunça. Se ela não cuida da casa, como que ela vai cuidar de você? Exatamente. É a mesma coisa. Mesma coisa. É isso que a gente, isso qualquer empresa, né? E o risco de você crescer muito rápido, de você se transformar numa empresa grande, é você perder isso. Perder o básico e perder a tua essência, né? Que normalmente, quer dizer, todas essas empresas que estão crescendo, qualquer que seja ela, vai para desde um pão de açúcar até um mercado qualquer aí que está lá o dono tocando o negócio sozinho. Ela traz na essência dela a competência do dono, do fundador, de atender, de servir. É isso. Né, de servir. Mas à medida que você vai crescendo, ou vem novas gerações, ou eu acabo tendo que descentralizar as decisões minhas, ou esse atendimento, eu vou perdendo isso. Com certeza. O grande desafio é o seguinte: como é que eu garanto que eu não vou perder? Como é que eu garanto que essa tecnologia, mais do que reduzir meus custos, vai aumentar ou melhorar essa experiência do cliente? Com a informação que eu preciso ter, mas o que eu vou devolver para esse cliente? Não tenho dúvida nenhuma. Show de bola. Tambasco, obrigado pela sua presença. Quero finalizar aqui porque isso que você falou por último é uma informação que eu quero deixar na mente do nosso público, de quem está assistindo, tá? Não é só tecnologia, não é só avanços, não é como que a gente faz para poder conectar mais com o cliente, e eu tenho certeza que o sucesso está nisso. E muito feliz de ter te recebido aqui. Obrigado de verdade a sua presença. De fato, a gente está aprendendo muito, tá? E conto contigo por umas próximas conversas. Maravilha. Olha, estou muito feliz aí de ter tido essa conversa com você. E olha, estou à disposição sempre que eu puder ajudar, ou que eu puder aprender um pouco com vocês também. Eu acho que a gente, como você disse, né, esse mercado é tão dinâmico, que os desafios são cada vez maiores, e eu acho que a gente tem que estar atento ao que eu posso aprender para que toda essa mudança possa ser em benefício do meu negócio, né? Em benefício do meu cliente. Então, estou sempre à disposição aí para bater um papo aí com vocês. Obrigado. É isso aí, pessoal. Novamente, curta o vídeo, compartilhe. Olha essa aula que nós tivemos aqui hoje. Está aqui para você disponibilizado gratuitamente no YouTube. Então compartilha com o teu amigo, com o empresário que você conhece, supermercadistas, varejistas, que aqui nós trazemos conteúdos de verdade, que te ajuda, que abra sua mente e faz com que você cuide do seu negócio pensando em ser, não só em crescer, mas também ser lucrativo e aproximar você do seu cliente, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.